Olá, meus amigos. É muito bom estar com vocês mais uma vez num vídeo que vai ser utilizado para preencher o espaço de horário da palestra do dia 10 de janeiro do ano de 2022. É uma segunda-feira e às 19h30 é dia da nossa palestra. Então, nós vamos como estamos com um anúncio de muitas chuvas nesse momento, de muita possibilidade de tempestade, nós vamos deixar a palestra gravada para uma eventualidade de termos dificuldade de poder fazer a reunião presencial. Então, eu vou pedir a vocês que prestem bem atenção, porque é uma palestra muito interessante. Ela vai durar aproximadamente uns 60 minutos. Então, nós vamos iniciar mostrando para vocês, ou compartilhando uma tela, né? E a tela, a nossa tela nosso, do nosso, do nosso PowerPoint. Então, o tema dessa palestra está aí agora apresentado para vocês, que é da curiosidade à regeneração, né? Vocês vão ver, então, que a doutrina espírita ela tem várias fases. Nós vamos falar dos períodos em que a doutrina espírita foi apresentada, que evoluiu até desde a codificação em 18 de abril de 1857 até os dias de hoje. Nós iniciamos na semana passada uma palestra em que nós falamos dos fundamentos da doutrina espírita, quer dizer, os elementos que fundamentam a doutrina. E nós vamos aqui nessa palestra, logo no início, fazer uma revisão disso. Vamos mostrar essa revisão. Bom, então, esses princípios básicos da doutrina espírita, nós já falamos sobre eles na semana passada, nós vamos só relembrar. Nós voltaremos a esses temas, a cada um individualmente, nas próximas semanas. Então, nós temos aqui o primeiro princípio, que é Deus, conforme a definição da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. O segundo princípio é a sobrevivência da alma. A sobrevivência da alma é um fator, como Deus também, que é tocado por todas as religiões. As religiões, em geral, são espiritualistas. E o espiritualismo sempre foca em Deus e na sobrevivência da alma. Mas só o espiritismo é que vai dizer, vai comprovar a sobrevivência da alma. Como que vai comprovar? Através do terceiro princípio, que é a comunicabilidade dos espíritos. Vocês vão ver aqui no terceiro item aqui, que eu vou apontar aqui. Então, a comunicabilidade dos espíritos é o terceiro item e que comprova o segundo item. O quarto item, o quarto princípio básico da doutrina espírita é a pluralidade das existências, a reencarnação. Ora, a reencarnação não é uma criação do espiritismo, ela já existia muito antes, né? Religiões antigas, orientais, de várias vertentes, já nos afirmavam da necessidade da reencarnação. E a gente vai chamar em grego a reencarnação de palingenésia ou palingênese, que é exatamente a ideia de que se pode voltar à existência corpórea. A vida é uma só. A gente nasce, né, e vai se desenvolver, mas com várias incursões no mundo físico, que nós chamamos de reencarnação. O quarto princípio o quarto princípio então é a pluralidade das existências, né, a reencarnação. E o quinto princípio
né? Ele a pluralidade dos mundos que são habitados, né? Isso é uma coisa que está muito de acordo com o que a ciência também nos diz. É praticamente impossível que a Terra seja o único planeta habitado por gente inteligente. É possível que haja, é possível não, é certo que haja planetas mais avançados que a Terra, com gente muito mais inteligente, muito mais espiritualizada, e também outros mais atrasados e mais com mais dificuldades do que nós próprios. Portanto, essa ideia é uma ideia bastante universal, que a doutrina espírita é uma doutrina evolucionista, é uma doutrina que trabalha com a ideia do crescimento evolutivo do ser. E o evolucionismo é um fato absolutamente é, é, comprovado pela ciência, não é? Então, nós poderíamos dizer que há mais outros 5 princípios, mas que nós não vamos fazer agora a enunciação desses outros 5 princípios, né? No total seriam 10, mas esses 5 iniciais são suficientes para o nosso estudo, para nós podermos entender a doutrina espírita como um todo. Então, nós vamos ver que o primeiro período, vamos ver agora os períodos pelo qual o Espiritismo passou. O primeiro princípio, ou melhor, o primeiro período do Espiritismo foi o período da curiosidade, né? Os espíritos superiores se utilizaram de espíritos inferiores que poderiam fazer manifestações físicas, quer dizer, através de médiums que expelissem uma substância chamada ectoplasma e através desse meio fazerem com que então se pudesse manifestar através de raps, os barulhos. Em 1848, é bastante conhecido na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, os raps, né, que foram vistos lá, e é uma história um pouco complexa que nós não vamos tratar dela aqui hoje, né? Uma pessoa que foi morta para ser roubado $500 e foi enterrado, emparedado lá o cadáver da pessoa, e esse espírito começou a se manifestar, né? Chamava-se Charles Rosman. Nós vamos falar do Charles Rosman em um outro momento. Então, o primeiro período então da curiosidade foi a chamar a atenção da humanidade para o mundo espiritual. E isso se fez através de um fato que foi cognominado, né, na história do espiritismo, de mesas girantes. Quer dizer, as pessoas se reuniam em volta de uma mesa, conforme está mostrado aí na imagem, não é? E ali alguns eram médiuns que tinham a possibilidade mais exuberante de se comunicar com o mundo espiritual, e se criou ali uma espécie de telegrafia, né? Uma espécie de comunicação através de batidas, e depois foi substituído por uma cestinha e tal, e começaram as psicografias, e então foi o primeiro período. O que foi que aconteceu? Foi curiosidade, que a curiosidade é a capacidade do indivíduo de querer procurar a causa das coisas, e isso foi um movimento tão intenso na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares, que deu acesso a várias pessoas de pesquisarem o assunto. Muitos levaram isso na brincadeira, acharam que isso era uma coisa puramente, digamos, engraçadinha e tal, né? E tal. Mas aqueles que pesquisaram, um deles foi o nosso querido codificador, o insigne mestre lionês, que tomou o nome de Allan Kardec, professor. Ele era professor Rivaio, discípulo de Pestalozzi, foi com 10 anos para Yverdun, na Suíça, estudar com esse mestre da didática, da educação, e voltou de lá aos 18 anos
vindo para Paris, onde ele criou o Instituto Polimático, e ele foi um cientista, um homem de grande relevância. Os livros dele estão depositados na Biblioteca Nacional de França, né, em Paris. Os livros antes dele, não é o livro dos Espíritos, os livros que ele publicou da área de ensino, de pedagogia, que era a profissão dele, ele era pedagogo, era um professor que estudou com Pestalozzi. Então, há vários livros, também nós não vamos falar disso hoje aqui, isso vai ficar também para um outro momento, mas iremos um dia tratar desse assunto, porque é de grande interesse para todos nós. Então, o segundo período foi o espiritismo filosófico. Então, o primeiro período foi a curiosidade, e o segundo foi as consequências dos estudos que foram feitos. Houve uma pesquisa, foi se perguntar para o fenômeno o que era aquele barulho, o próprio fenômeno respondeu, aliás, como existe todo fenômeno de ciência é assim, o pesquisador pergunta para o fenômeno o que é você, o que é que você está fazendo aqui. Claro que ninguém vai conversar com o fenômeno químico, né? com a enzima, mas é uma forma de pergunta, se estabelece questionamentos que são respondidos pelo próprio elemento pesquisado. No caso do Espiritismo, também foram os próprios espíritos, assim, nós somos os espíritos. Espírito, mas que espírito? A alma dos homens, quer dizer, vocês já tiveram aqui encarnado? Ah, já sim, tivemos aí, tal, tal. E aí foi indo, foi se pesquisando, e disso surgiu consequências filosóficas, quer dizer, então veio o segundo período, que é o período filosófico, que aqui é manifestado, que é mostrado através do livro Dos Espíritos, que é o primeiro livro publicado da codificação, né? Muito bem, então esse é o segundo período. O primeiro, então, da curiosidade, o segundo, o filosófico. O terceiro período foi do espiritismo, foi um período de muita luta, de luta terrível, de que as pessoas começaram a combater. Então, um dos símbolos dessa luta foi o que aconteceu em 9 de outubro de 1861, quer dizer, o Livro dos Espíritos é de 1857. Então, 1861, são 4 anos depois, já tinha outros livros. Então, foi perpetrado contra a doutrina espírita o último ato da Inquisição na Espanha, em Barcelona, aquilo que foi conhecido como o Auto de Fé de Barcelona. Alguns livros que foram enviados da França para a Espanha foram sequestrados pela igreja, não é? E foi então, criou-se esse Auto de Fé de Barcelona, que isso inicia o período da luta, né? Então, Maurice Lachatre era um livreiro francês, escritor, né? E ele vai dizer que foi criado um grave problema, uma grave questão de direito internacional, porque o bispo de Barcelona, Dom Antônio Palau e Termes, resolveu fazer isso, sequestrou os livros e mandou queimá-los em praça pública, já que não podiam mais naquela altura, esse processo da Inquisição estava perdendo força e já não se podia mais queimar os homens. Então resolveram, e antes queimavam as pessoas, né? Botavam na fogueira. Então não podiam queimar os homens, resolveram queimar as ideias através do livro. Mas isso foi até muito bom para o espiritismo, porque as pessoas se atiravam as folhas que sobraram da queima e levavam para casa para ver o que era aquilo tão grave, né? Porque quando você quer despertar a curiosidade também, isso aqui é proibido, pronto, diz que é proibido, todo mundo quer ver, todo mundo quer saber como é. Então, a Igreja Católica, se arvorando de ser que é universal, e sendo os livros, segundo a ideia dela, contrários à moral da fé,
que eles professavam, a fé católica, o governo não pode permitir que eles pervertam a moral e a religião dos outros países. Então, eles arvorando, baseado nesse argumento, né, o Santo Ofício confisca as obras e às 10 horas e 30 minutos na cidade de Barcelona promoveram a queima dos mesmos. Esses livros eram o Livro dos Espíritos, eram alguns escritos de uma sonata de Mozart pelo médium Beda Dorgeval, a carta de um católico sobre o espiritismo pelo Dr. Grand, vice-cônsul da França, história de Joana d'Arc, médium, de Joana d'Arc, aliás, desculpe, pela médium Hermance Dufour, que era uma menina de 14 anos. Hoje, Hermance Dufour, desencarnada, tem também contribuído através da psicografia aqui no Brasil com livros muito interessantes. Depois nós podemos um dia falar disso, que é uma coisa bastante curiosa e interessante. E o outro que era a realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta, que era um livro do Barão de Gundenstube. Escrita direta, meus amigos, é um fenômeno também de ectoplasmia, em que se manifesta uma mão, né, através do ectoplasma de um médium que possa ser desse material, e a mão pega de um lápis e escreve, faz escrita direta. Ou escrita, não precisa nem lápis. Escreve, talvez seja esse o fenômeno que ocorreu lá no Monte Sinai, né, quando Moisés recebeu as tábuas da lei. E ele recebeu, chegou embaixo, o povo estava dançando com o bezerro de ouro, ele se enfureceu, quebrou as tábuas, todas as pedras, né, na qual ele escrito as leis de Deus, e aí depois ele subiu novamente e conseguiu de novo. Quer dizer, era um fenômeno de mediunidade e voz direta, melhor, escrita direta. As palavras pareciam que tinham sido escritas a fogo na pedra. Então, uma coisa muito, muito interessante e curiosa. Aqueles que gostam de estudar poderão fazer esse estudo com muita, com muita facilidade. É muito, muito interessante isso. Bom, o outro era o Livro dos Médiuns, também estava ali. O livro O que é o Espiritismo. O livro, a revista Espírita, né, Revue Spirit, que é a revista Espírita, que foi publicada durante 11 anos por Allan Kardec, de 1856 até 1869, então cerca de 12, 13 anos publicando isso, e finalmente a revista Espiritualista, Revue Spiritualiste, dirigida por Pierre Hart, né? Bom, então essas foram as obras que o Santo Ofício mandou queimar, né? Muito bem. Allan Kardec vai dizer assim, né? Em 1861, pode-se queimar os livros, mas não se podem queimar as ideias, né? As ideias não se podem. E a imprensa espanhola, que algumas foram a favor da queima, né? E o Diário de Barcelona, mas o La Corona, não tem nada a ver com o coronavírus, não. Um jornal lá de Barcelona. Eles vão dizer assim: os liberais sinceros ficam indignados de semelhantes espetáculos dados por homens que não compreendem a religião sem a intolerância. Então, a religião tem que ter sempre intolerância. Aliás, a coisa da religião é uma coisa terrível, né? Infelizmente, ainda está cheio de coisas intolerantes. Um jornal de Madrid diz que é com indignação bem maior que foi recebida em toda a Espanha a notícia do segundo auto de fé solenizado em Barcelona. Que aquelas questões já estavam em decadência, ninguém mais estava acreditando naquilo. Aquilo foi uma coisa que, uma era, assim, digamos, de grandes trevas da nossa história, da história do mundo, da história da nossa civilização, né?
Aí então o Dom Pailau desencarnou e 9 meses depois o espírito dele se manifestou, né? E foi perguntado para ele: queimaste as ideias, e as ideias te queimarão, né? É, cidadela cedo se cultivariam jardins. Então isso foi em 1869. E ele vai se manifestar depois, né? O Dom Palau, e vai dizer que ele estava muito arrependido de ter feito aquilo. O Ministério Público moveu também um processo contra a Lei Marie, que essa já é outra história, né? Houve lá uma questão de um fotógrafo, um tal de Buguet, Firmin Buguet. Buguet foi para a Bélgica e Firmin conseguiu a sua liberdade graças a altas influências. Eles fizeram umas fotografias que no final se provou que eram fraudulentas. Mas há dúvidas sobre isso, mas parece que era fraudulento mesmo. E acabou havendo então a perseguição à doutrina espírita e não às pessoas que produziram isso. Fraude sempre há em todos os lugares. A fraude é uma questão que vem do homem. O homem é fraudulento. Neymar confiou na justiça e acabou preso na prisão celular de 24 de 4 de 1876, na prisão de La Santé, a do 22 de janeiro de 1877. Ele sai da prisão e volta para suas atividades naturais. E de 1941 a 1945, no Brasil, era o governo Getúlio Vargas. O governo do Getúlio Vargas foi um governo sem liberdades, né, de expressão, né, um governo terrível de perseguição a tudo que não fosse as ideias do próprio governo, né, e que vai terminar o governo um pouco depois do término da Segunda Guerra Mundial. Essa coisa da história, podemos também um dia voltar a tocar nisso, vale a pena a gente apreciar. Mas havia uma portaria do chefe de polícia da época, né, que seria o secretário de Segurança Pública de hoje, um secretário de outros nomes que foram mudando, mas naquele tempo era chefe de polícia, né, promover perseguição às sociedades espíritas. E para que os dirigentes espíritas pudessem atuar, ser presidente, secretário, tesoureiro de uma instituição espírita, era preciso registrar a instituição com um estatuto, como ainda é até hoje, e os membros da diretoria tinham que entrar numa fila junto com proxenetas, prostitutas, pessoas de má vida, que ali eram levadas para a delegacia de costumes, onde era o que o pessoal chamava de fazer datilografia. Não tinha nada de datilografia, era pegar os dedos, olhar na tinta e imprimir os dedos numa ficha, né, com as digitais daquelas pessoas. Não podia ninguém trabalhar no centro espírita com um cargo determinado sem passar por essa questão. Isso foi uma coisa de uma época que eu praticamente não assisti isso, mas já peguei o finalzinho desse movimento. Eu comecei a conviver no Espiritismo em 1955 e ainda conheci pessoas que passaram por essa condição, né? A Federação Espírita Brasileira teve as suas portas fechadas naquele tempo e o presidente da Federação Espírita Brasileira, chamado Antônio Vantuil de Freitas, de cérebro e memória, um grande homem, um grande trabalhador, foi um homem que conviveu com Chico Xavier e foi quem promoveu a edição dos livros do Chico Xavier, a maioria deles, que foram editados pela Federação Espírita Brasileira, foi convidado a ir para o Ministério da Justiça para ser interrogado por um general, por um almirante e o próprio ministro da Justiça estava ali presente para interrogar o presidente da Federação Espírita Brasileira, achando que aquilo era o Getúlio Vargas tinha medo ele tinha tomado o governo por um golpe de Estado e ele achava que alguém ia a promover um golpe de Estado também, né? Então ele estava sempre com medo, juntava mais de 3 pessoas juntas,
Mas estão tramando um complô contra mim. Então, por isso que havia isso, né? Então, em 1944, tem um caso momentoso também, dessa época da luta, né? Em que a viúva do escritor Humberto de Campos, que o Chico Xavier começou. Humberto de Campos era um homem muito famoso da Academia de Letras, né? Ele até depois mudou de nome, porque começou essa perseguição, porque queriam receber os direitos autorais da obra psicografada pelo Chico Xavier com o nome dele. E aí o juiz queria, foi levar, foi instado a declarar se a obra era mesmo do Humberto de Campos, a família queria receber os direitos autorais. E se não era, então aquilo era falso, então tinha que dizer que aquilo era falso. Então, esse resulta num livro do Dr. Timpone, né? É um livro que todos nós deveríamos ler, chamado A Psicografia perante os Tribunais. É muito interessante. Foi em 1944. Então, o Humberto de Campos, baseado nisso, ele mudou de nome, passou a se assinar Irmão X. Quando vocês verem hoje alguma coisa escrita Irmão X, podem saber que é Humberto de Campos. Então, a gente sabe que a hora é muito grave e solene. Para trás, então, todas as mesquinhas discussões, todas as preocupações pueris, todas as questões ociosas e todas as vãs pretensões de preeminência e de amor próprio. Ocupai-vos dos grandes interesses que estão em vossas mãos e cujas contas o Senhor vos pedirá. Isso é uma mensagem que está na codificação espírita, chamando a atenção que nós deveremos nos livrar de discussões bobas, pueris, que até hoje ainda continuam, as pessoas acusando fulano, beltrano, disso, daquilo, coisas dos homens. A doutrina espírita é intocável, mas o movimento espírita é cheio de farpas, cheio de coisas que são relativas ao comportamento humano. Isso, mas a gente precisa prestar atenção e se ocupar dos interesses reais da doutrina, porque eles estão em nossas mãos e Deus vai nos pedir conta mais tarde, né? Então, o Erasto, na Revista Espírita de 1863, que está dizendo essa coisa que eu acabei de falar aí anteriormente, e complementando, dizendo que nós devemos nos unir para que o inimigo, ao chegar, encontre as nossas fileiras cerradas, compactas, né, para que não possa penetrar na nossa cidadela. Tendes uma contrassenha sem equívoco, que é a pedra de toque, com auxílio do qual podeis reconhecer os verdadeiros irmãos, né? Pois esta fórmula implica a abnegação, o devotamento e resume todos os deveres do verdadeiro espírita. Quer dizer, daí advém a ideia de que, fora da caridade, de fato, não há qualquer salvação. Isso está na Revista Espírita de 1873 e faz parte também do Evangelho segundo o Espiritismo. Erasto, que era um espírito, era um discípulo de Paulo de Tarso, de São Paulo. A luta determinará uma nova fase do espiritismo, que vai levar ao quarto período. Então, nós estamos vendo aqui que nós temos o período da curiosidade, o período da filosofia e o terceiro período, que é o da luta. Então, curiosidade, né, filosofia e agora o da luta. Então, a luta, conforme está na Revista Espírita de 1863, Allan Kardec vai dizer isso, né? É a nova fase, que será esse quarto período. Esse quarto período não foi muito bem determinado por Allan Kardec. E depois virá o quinto, período intermediário, que é consequência natural do precedente e que mais tarde receberá sua denominação característica. O quarto período é um período em que a gente pode dizer que é o período religioso, né? É um período que
que a gente, todos querem transformar o espiritismo numa religião. O espiritismo pode ter sentido religioso, ele pode evocar a nossa religiosidade, mas o espiritismo, na realidade, segundo nos ensina Allan Kardec, não é uma religião como normalmente se acredita. É uma religião que tem paramentos, que tem hierarquia, que tem isso, aquilo, essas coisas todas materiais, né? Coisas externas, coisas fora. O espiritismo é uma ideia, um pensamento que busca a essência do ser, aquilo que está dentro de cada um de nós, e não o que está fora, como as religiões fazem. Acende uma vela, faz não sei o quê, usa um bentinho no peito, usa um santinho, usa não sei o quê, faz já uma promessa. Tudo isso não é espiritismo. O espiritismo não faz nada disso. Não tem paramentos, não tem vestimentas, não usa bebidas, não usa oferendas, nada dessas coisas é espiritismo. A gente tem que se convencer disso, né? Essas confusões que existem são naturais. A gente não tem nada contra quem se diz espírita e que não é espírita na essência. Mas tudo bem, é porque talvez ser espírita hoje em dia é chique, né? Antigamente, na época da luta, que o sujeito ia para a fogueira, ninguém queria ser. Mas hoje todo mundo acha bonito ser espírita e tal. Vamos dizer que a gente é espírita, porque fica bem, as pessoas intelectuais são espíritas, tem gente da Rede Globo que é espírita, tem gente daqui e dali, né? Intelectuais que são espíritas, médicos, tem a Associação Médica Espírita, tem a Associação de Magistrados Espíritas, cheio de juízes, de pessoas cultas. Então as pessoas acham que ser espírita é muito legal. Então o sexto período será o da regeneração social. Esse período é o período que a gente ainda não entrou, tá? Nós não estamos nesse da religião ainda, se agarrando ali, não chegamos ainda nesse. Mas esse período é um período de uma época em que todos os obstáculos da nova ordem de coisas determinadas por Deus para a transformação da Terra terão desaparecido. Quer dizer, uma humanidade corrompida, cheia de falhas, de erros, vai se regenerar ou vai ser retirada daqui. E vai surgir uma nova ordem, um novo grupo de pessoas com novas ideias, com novas propostas para regenerar o mundo. Então nós estamos na fase, né, nossa fase já caminhando para ela, ainda não chegamos lá, a fase a sexta fase, que é a fase, né, da prática, né? Então é uma geração que surge imbuída de ideias novas e toda a força estará nessas ideias novas. Vai preparar o caminho que vai inaugurar o triunfo definitivo da união entre as criaturas. A paz, a fraternidade, entre as criaturas, todos ficarão confundidos na mesma crença pela prática da lei evangélica, porque o processo não é que todo mundo virá espírita, não é isso. Mas as ideias espíritas que são do evangelho redivivo são as ideias que deverão predominar em todos os ambientes, inclusive no ambiente científico. Isso Leon Denis já havia dito isso. O espiritismo não é o fim das religiões. Aliás, o espiritismo não é a religião do futuro, mas a ideia espírita, a ideia do espiritismo é o futuro de todas as religiões. E as religiões que não adotarem essas ideias, que são as ideias do Evangelho, de Jesus, elas irão sucumbir. Não tem nenhuma dúvida. Então, os espíritos têm dito assim: espíritas, não vos inquieteis, porque a saída não é duvidosa. Quer dizer, não existe, ninguém precisa ter dúvida, vamos ter confiança e fé. Fé raciocinada, a fé que Allan Kardec nos propôs ter. É preciso que a gente lute. A luta é necessária, principalmente a luta para
dominarmos a nós próprios, a luta de nós conosco mesmos. Essa que é a grande luta que precisamos empreender no momento atual. Então, o triunfo será cada vez mais importante, mais retumbante, porque a luta é grande, não é pequena. E a gente está vendo o mundo aí passando por um momento bastante difícil, com todas essas coisas, pandemia, desastres. Agora estamos nesse momento dessa chuva aí de verão que não para de chover. Cadê o calor do verão? Nós já estamos em janeiro e não tem calor de verão. As coisas estão ficando diferentes. O mundo, a doutrina de Jesus e a doutrina espírita, que são uma e a mesma coisa, vão dizer que não há sinais externos. A transformação é interna. Mas esses sinais internos, dessa luta que está dentro de cada criatura, que as pessoas começam a despertar a sua consciência, começa a influenciar o externo. O que está fora sofre a influência do meio externo. A própria ciência tem isso aí quando fala, por exemplo, na física nuclear, na física quântica, na física das pequenas partículas, que o fenômeno físico se influencia pelo observador. Quer dizer, a pessoa, todos nós, o Einstein dizia isso, que o universo é um grande pensamento de Deus, e que aquilo que nós estamos vivendo ao entorno de nós é resultado também dos nossos pensamentos. Então, vem aqui a frase dizendo: disse e repito, eu vejo o fim, sei como e quando será alcançado. Quer dizer, isso aqui é uma expressão de Allan Kardec na Revista Espírita de 1863. Esse eu vos falo com tal segurança é que para tanto tenho razões. Ele sabia, Allan Kardec sabia, e sobre as quais a prudência manda que eu me cale, mas vós a conhecereis um dia. Estamos chegando nesse momento aqui, meus irmãos. Prestem bem atenção e vocês vão ver que a coisa é muito séria, né? Muito bem, assim, né, já indo para o encerramento, o chamamento da atenção do Espírito da Verdade, dizendo que as pessoas que são fracas, que já compreendem as trevas das nossas inteligências, não é que nós vivamos na treva das inteligências, mas nós percebemos que há coisas muito mais grandiosas fora de nós, em outros locais, que é aquilo que nós já conseguimos captar. Quanto mais a gente aprende, mais vê que falta para aprender, né? Então, o conselho é que a gente não se afaste, não afaste o facho que a clemência divina coloca nas nossas mãos para nós clarearmos o nosso caminho e nós reconduzirmos a nós próprios, filhos perdidos, ao regaço do Pai. Isso, o que quer dizer isso? Nós temos que nos alinhar com as leis naturais, as leis da natureza, para poder viver um momento de maior capacidade de encontrar aquilo que todos queremos, que é a felicidade, né? Então, a gente sabe que vai ter muita artimanha, muitas emboscadas, muitas armadilhas pelo caminho. Vão nos armar uma série de arapucas para a gente cair, para a gente se deixar envolver, de se deixar coisas que brilham. Muita gente está só preocupada em ganhar dinheiro e tal, e deixa isso para lá, e depois a gente pensa nisso. E aí o coronavírus está aí batendo firme. Agora tem o H1N1, H3N2 e o H2N3, uma porção de vírus, todos eles, os vírus de influenza, as manifestações, esses vírus, sempre nas vacinas tem pelo menos três tipos de vírus, né, para poder cercar isso, porque eles agora estão se transformando. E as pessoas estão novamente tendo problema aí. Em 2019, morreram 178 mil pessoas de H1N1 nos Estados Unidos. Ninguém falou nisso. E isso é uma coisa que
num país de gente esclarecida e que tem vacinação, etc. Embora não tenha lá, não tenha SUS, né, como tem aqui. Mas também as pessoas lá se cuidam. Então é uma coisa muito séria isso, gente. A gente tem que abrir os olhos e verificar que a gente precisa se voltar para as leis naturais, as leis de Deus, as leis de buscar primeiro as coisas de Deus e sua justiça, para que as demais sejam acrescentadas. Mas nós não devemos ter medo das armadilhas, das emboscadas que nos armam, porque somente lobos caem em armadilha de lobos. Isso foi Jesus que nos disse, né? Porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Nós estamos caminhando, se a gente está caminhando corretamente, fazendo as coisas como devemos fazer, seremos sempre protegidos e amparados pelas entidades espirituais superiores, especialmente pelo timoneiro dessa grande barca que se chama Terra, a nossa Gaia, que é Jesus de Nazaré. Então, marchar avante é como se fosse uma falange imponente pela nossa própria fé. A nossa fé, a nossa capacidade, a nossa compreensão de nós mesmos, né? A nossa possibilidade de nos compreendermos e termos a fé humana e a fé divina em nós, conscientes de que não vamos morrer, ninguém vai morrer, e quem desencarnar vai, e não puder, se amanhã cair uma bomba atômica aqui, morrer todo mundo, acabar a Terra, Deus vai conseguir um outro lugar para nós. Não tenhamos receio disso. Estão diante de nós grandes batalhões de incrédulos. Eles vão se dissipar. Como a bruma da manhã se dissipa, né, aos primeiros raios do sol nascente. Os incrédulos, aqueles que não acreditam, aqueles que recusam essas ideias, vão ser derribados. Fazer o quê, né? Esse aviso está há 2000 anos sendo trazido para nós. Só não vê quem não quer. É preciso que aqueles que têm ouvido de ouvir ouçam, os que têm olho de ver vejam. E ditosos serão aqueles que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão o da caridade, porque fora da caridade não há salvação, já sabemos isso. Ditosos aqueles que hajam dito aos seus irmãos: vamos trabalhar juntos, vamos unir os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a sua obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois os servidores. E vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, tem muita gente ciumenta no mundo ainda. Vê o outro crescer, por que não sou eu e tal. A gente não deve fazer isso, a gente deve ficar feliz de ver as pessoas irem para frente. E os vossos ciúmes, as vossas discórdias, a fim de que daí não venha a haver dano para a obra. Né? Isso está no capítulo 20, né? Os itens 4 e 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também no item 5 do capítulo 6, e no item 4 e 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que quase todo mundo tem. A bibliografia dessa apresentação aqui está aqui, é a Revista Espírita, e o livro fala do Alto de Fé de Barcelona, de Francisco Thyssen e Zeus van Tuyl, né? Então, isso aí é uma coisa para nós pensarmos. Então, essa apresentação que fiz aí, ela é para que vocês vejam, para que vocês entendam que Allan Kardec previu, né, de maneira muito... uma bobagem. Muito bem. Allan Kardec previu esses períodos da doutrina espírita
E ele fez esse trabalho maravilhoso, mostrando esses ciclos pelos quais a doutrina espírita passou. Eu espero que esse trabalho seja útil para vocês, que aproveitem, e a gente vai terminar agora fazendo uma pequena oração, agradecendo a Deus por a gente estar nesse caminho, né? Dizendo assim: Senhor, tem misericórdia das nossas falhas, dos nossos erros. Ensina-nos a sermos cada vez mais diligentes na obra que tu nos oferece como um celeiro de trabalho, que possamos trabalhar com boa vontade e alegria, plantando sempre nos nossos corações e nos corações de todas as criaturas o desejo de servir, de ser útil e de podermos ajudarmos os outros, cooperando para que todos possamos crescer de maneira adequada. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. Possamos ser resilientes e capazes de compreender as necessidades que temos de buscarmos primeiro as coisas de Deus e sua justiça, porque as demais coisas que precisamos nos serão acrescentadas. Deus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. Fiquem com Deus e até o próximo encontro, quando nós iremos voltar a fazer um trabalho como este. Fiquem conosco.